Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos do canal. Meu nome é José. Sou um freguês fiel de uma lanchonete. E eu frequento aqui quase de forma diária. E converso muito com meu amigo, que é o proprietário. Ele sabe que eu gosto muito de contar causos e histórias. E ele me apresentou o canal de vocês. Eu não sou muito de mexer com internet, nem nada. E ainda estou aprendendo a lidar com isso. Mas gostei muito. Tem muita coisa que a gente viu nessa vida e não vê mais nos dias de hoje, pois o povo mora mais na cidade. Mas na minha época, quando o povo morava no sítio, o negócio era diferente. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu era jovem. Eu morava com meus pais, aqui num sítio chegando perto de Tamboara, próximo à Baixada do Surucua, mais para cima. E eu me criei por ali. Eu tinha por volta de 12 para 14 anos, ali pelos anos de 84 e 85. E naquela época, você não era nem criança direito e o pai já falava que era homem, porque já acordava de madrugada para ordenhar o gado, para cuidar dos bichos, trabalhar na roça cedo, e se quisesse comer bem, tinha que trabalhar bem. Certa feita, meu pai estava arrumando um cercado e eu estava ajudando e descendo, ajeitando essa cerca. De repente, vimos um carneiro da gente morto e quando nos aproximamos, o bicho estava estraçalhado de uma maneira muito estranha. Seu pescoço estava rasgado e na época, a primeiro instante, pensamos que era onça, porque aqui dava muita sussuarana. E pensando que era onça, meu pai me falou: "Meu filho, se fosse onça tinha levado isso aqui. Isso aqui não é onça, é outra coisa. Pode ser um cachorro do mato ou cachorro de alguém que escapou do sítio vizinho, mas isso está muito estranho." Arrumamos o cercado e botamos os carneiros mais próximos da casa. Meu pai achou melhor fazer isso. Passado alguns dias, e os carneiros continuavam na beirada da casa. Quando foi uma noite, meu pai me deu uma cutucada e falou assim: "José, acorda, você vai ajudar o pai. Nós vamos ver que bicho está atormentando os carneiros." Eu saí de casa meio com sono. Era quase 3 da manhã. Meu pai geralmente me acordava às 5. Mas pensei comigo mesmo: acabou meu sono. Meu pai vai querer ficar olhando os bichos e eu não vou mais dormir. Foi então que o meu pai disse assim: "Vamos sair devagar por trás da casa. Não é para acender luz nem nada. Vamos pegar quem está roubando os carneiros, quem está fazendo maldade, ou o bicho que está comendo, seja lá que diabo for." Para que meu pai foi falar esse nome feio? Quando chegamos perto dos carneiros, meio que de banda, vimos algo como se fosse um homem, de 1,60 m de altura mais ou menos. Era noite, mas no céu estava uma lua clara e bonita. E dando uma boa olhada, eu falei pro meu pai que era um homem. Meu pai disse que não tinha levado a espingarda, só estava com um facão. E eu ainda quis pegar um pedaço de pau, mas meu pai disse que não, que era para evitar fazer barulho. Meu pai foi se aproximando e eu junto com ele. Quando chegamos a uns 5 metros de onde estavam os carneiros, o bicho ergueu a cabeça para cima. E quando ergueu a cabeça, não era um homem. Era a coisa mais feia do mundo. O bicho abriu umas asas bem grandes
deu um grito muito feio e voou para cima. Parecia uma espécie de homem misturado com morcego. O bicho era escuro, magro e com asas grandes. E vendo aquilo, meu pai ficou sem reação, e eu também fiquei. Deu um medo tão grande que na hora meu pai só falou: "Creio em Deus Pai", enquanto se benzia. O bicho sumiu de uma maneira que ficamos sem entender nada. Voltamos para casa e meu pai estava incrédulo com o que tinha visto. E com isso, ninguém mais dormiu naquela noite. Meu pai não achava explicação, mas ao mesmo tempo, meu pai sabia que aquilo podia acabar com as nossas criações. Era questão de tempo até aquele bicho ir atrás das galinhas e das vacas, e meu pai decidiu que ia ter que pegar aquilo. Meu pai disse que ia pegar uma espingarda e eu pegaria outra, e que ele falaria com seu compadre Longini para ajudar ele. Quando meu pai se encontrou com seu Longini e contou tudo, o velho disse que aquilo era uma coisa ruim. O velho disse que era encosto, culpa do povo que faz oferenda para despacho, e que eles trouxeram esse bicho. Seu Longini disse que aquilo já estava por aquelas bandas há alguns dias, e que ele já tinha visto. Mesmo só tendo roça e não possuindo criações, tinha visto a tal criatura, lá embaixo, perto do rio. O velho Longini disse que viu tudo porque desconfiou que alguém estava pescando em sua propriedade, sem a sua permissão, e resolveu dar uma volta. Ele tinha ido pelo lado oposto do rio. Nesse local, o povo tinha deixado uma bandeja de cerâmica bem grande, com velas acesas e com várias carnes e outras comidas. E esse bicho estava lá, comendo. Chegando lá, ele viu essa coisa, que parecia um homem comendo, e até se assustou pensando que era um espírito. Mas foi se aproximando, porque a curiosidade foi maior que o medo. Quando ele chegou perto, aquele bicho olhou para ele, com uma cara deformada, que parecia uma mistura de macaco com morcego, mas tinha asas. Foi então que o bicho subiu ao céu, e na mesma hora o velho Longini deu meia volta e foi correndo para casa. Ele ainda escutou um bater de asas por cima de sua casa, e depois do ocorrido, pensou que aquilo era algo da sua cabeça, mas após esse episódio, ele não viu mais nada. Tudo isso tinha acontecido há uns 6 meses atrás, mas ele não falou nada com medo de taxarem ele de doido. Mas o velho Longini prometeu que ia ajudar o meu pai a fazer uma tocaia para pegar aquele bicho. Nisso aí, meu pai e o velho Longini montaram uma espera e disseram que daquele dia o bicho não ia passar. Mas passou a noite inteira e o bicho nada de aparecer. Na segunda noite, o mesmo aconteceu e parecia que o bicho tinha sumido. Eu ouvi a conversa deles e, sem querer, me intrometi e disse para o meu pai que se o bicho era mesmo tudo isso de ser algo ruim, de certeza também era algo traiçoeiro. Meu pai me mandou calar a boca, já que filho não podia dar palpite na conversa dos adultos. Eu fiquei de cabeça baixa e, só para saberem, filho na minha época não respondia pai nem mãe, e eu fiquei lá, quietinho. Com isso, passou um mês e nada aconteceu, e fomos voltando à rotina. Teve uma noite em que meu pai levantou de umas 3h30 para 4 horas da madrugada, pois uma vaca estava parindo, e meu pai ia lá. Eu até me ofereci para ajudar, mas ele disse que não precisava.
Meu pai saiu andando por debaixo de umas mangueiras, onde a vaca estava parindo. Pouco tempo depois, eu só escutei os gritos do meu pai. Zé, acorde o pai! Acorde o pai, me ajuda! Eu saí correndo do jeito que estava. Cheguei onde meu pai estava e ele estava todo arranhado nas costas. Meu pai estava muito assustado. Mandou eu ficar abaixado. E quando perguntei o que tinha acontecido, meu pai disse que, ajudando a vaca, o bicho desceu de uma vez e arranhou ele pelas costas, querendo o bezerro. Eu fiquei abaixado com meu pai e a gente escutava só um bater de asas em volta da gente, além dos gritos assustadores. Eu estava com muito medo. Estava só de calção e descalço. E meu pai não estava armado, mas dava de ver o bicho rodeando em volta da mangueira. E eu falei pro meu pai que aquilo ia descer. O desespero foi aumentando, e meu pai muito machucado, ambos desarmados e sem ter como se defender. Quando nos demos conta, escutamos 2 tiros. Quando olhamos, era minha mãe. Ela tinha pegado a 16 do meu pai e estava vindo em nossa direção. Com medo, pedimos para ela voltar, mas ela se recusou e disse que não ia voltar era nada. Minha mãe era uma mulher muito bruta e da roça. Minha mãe ficou perto da gente. Ficamos ali por umas 2 horas e tivemos que esperar o sol começar a raiar até aquele bicho ir embora. Meu pai ficou apavorado, mas minha mãe pegou ele, colocou dentro do carro que a gente tinha e disse que íamos para a cidade. Ela mandou eu colocar uma roupa e disse que eu ia junto. Chegando na cidade, minha mãe disse para eu não falar nada. Nossa versão seria que uma jaguatirica mexeu com as galinhas e quando meu pai tentou fazer algo, foi atacado. O médico atendeu meu pai e escutou o que a minha mãe tinha dito. O médico ainda disse que a jaguatirica era bem grande, devido aos cortes profundos nas costas do meu pai, e ainda comentou que ela tinha pego ele à traição. Meu pai recebeu todos os cuidados e foi ponteado, e depois disso, voltamos para casa. Após esse episódio, meu pai ficou com muito medo. Já não acordava cedo para cuidar das criações, dizendo que não ia mais tirar leite de madrugada e que aquele bicho era um perigo. Ele reclamava que estava todo costurado e que sentia dores intensas. O compadre Longini e seus 2 filhos souberam do acontecido e foram em nossa casa. Seus filhos eram homens, todos maior de idade, e os filhos do compadre se ofereceram para resolver aquela situação. O bicho já estava dando bastante prejuízo para minha família, mas meu pai, com medo, disse que não sabia o que fazer. Os filhos do compadre falaram que iam pegar um bezerro que tinha nascido recentemente e deixaram as vacas por perto, para os bichos não estranharem a gente. O plano era se melecar de merda de boi, e mesmo aquela criatura sendo um bicho do inferno, ainda era bicho, e de certeza podia sentir o nosso cheiro. Então todos pensaram, se da vez passada a coisa fugiu com medo de tiro, então tinha medo. Meu pai, com muito medo, se recusou a participar daquela tocaia. Os rapazes ainda ficaram de tocaia por 3 noites, mas nada havia acontecido. Até que numa sexta-feira me chamaram para ficar com eles de tocaia também, e eu fui naquela noite. Já passava da meia-noite e nada havia acontecido. Eu já tinha até tirado um cochilo, e um dos irmãos até cogitou ir embora, já que nada estava acontecendo.
Mas depois das 3 da manhã, o bicho do nada desceu e foi um alvoroço. As vacas ficaram brabas e os bezerros com muito medo. O bicho desceu no meio do cercado e, como estávamos armados, resolvemos atirar nele. Mas olha, aquele bicho sentiu a gente. Antes mesmo de começarmos, ele se virou certo na direção que a gente estava. Na hora, vendo aquilo, me gelou o sangue e eu nem consegui atirar. O filho mais velho do compadre atirou na barriga do bicho. E o outro irmão acertou nas asas. Depois dos tiros, era só uma bateção de asa e gritos horríveis. Aquilo subiu e os meninos deram tiro para cima. E mesmo com tanta agitação, depois tudo ficou em silêncio. Nós decidimos repetir a tocaia por mais uma semana, mas depois daquela noite, o bicho nunca mais apareceu por aquelas bandas. Meu pai continuou com muito medo e iluminou tudo ao redor da cerca e da nossa casa, mas o bicho nunca mais apareceu por lá. Eu conheci o seu canal através desse meu amigo da lanchonete, e ouvindo os relatos antigos dessa criatura aqui por perto, lembrei do incidente que aconteceu com a gente, lá no sítio. Ainda temos parentes que moram pelas bandas do nosso antigo sítio, e eles contam que até hoje ainda escutam uma bateção de asas nesse céu negro e um bicho muito grande passando, mas eles não conseguem ver. Eu fico agradecido por poder compartilhar essa história e falo para vocês que às vezes a noite é feita para a gente dormir, porque a gente não sabe o que tem dentro dela. Porque no dia você vê tudo, seja pro horizonte, pros lados, pra frente, mas na noite você não vê nada, e quando vê, já é tarde. Meu pai morreu com 80 e poucos anos, mas aquela ferida nunca sarou, sempre sangrava. Os médicos diziam que aquilo podia ser diabetes, mas quando faziam exames, meu pai sempre teve sua taxa de açúcar normal. Bem, gente, obrigado e fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!